Transportador, se você quer melhorar a sua área comercial ou até mesmo implantar uma área comercial e marketing, esse podcast é para você. Hoje está especial, temos pessoas muito capacitadas, com muito conhecimento, mais de 20 anos de conhecimento na área de vendas e marketing de uma transportadora. E aproveitando, nós teremos um evento online gratuito aqui no canal, que é a Jornada do Transporte Lucrativo. Presta bem atenção, Jornada do Transporte Lucrativo, de 16 a 18 de dezembro. E esse evento vai mostrar para você como você vai fazer para conquistar de 3 a 5 clientes, mas não é qualquer cliente, cliente lucrativo mesmo, que vai dar dinheiro, que vai entrar dinheiro no seu caixa e com lucro em 60 dias. E olha só, sem baixar o preço. O que a gente ouve mais por aí é que o frete está apertado, que a gente não consegue aumentar o preço. A gente vai dar dicas valiosas para que você mantenha um frete que dê resultado para a sua empresa nessa estruturação comercial e de marketing. Então, gente, não perca, aproveita agora, clica aqui no joinha, compartilha esse vídeo, que o podcast vai começar. Eu estou aqui com nada mais, nada menos, com o Douglas e a Tatiane da Rusher Transportes. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Douglas, da Rusher, diretor comercial. Quero agradecer o Jefferson pelo convite aí mais uma vez. Segunda vez que eu estou aqui na Activa gravando, né? É sempre um prazer imenso estar aqui contribuindo aqui com nossa experiência. Esse bate-papo descontraído aqui que sempre gera valor para os clientes aí que estão nos assistindo. Obrigado, Douglas. Excelente, viu? Porque é o seguinte, o que nós vamos fazer hoje aqui é gerar valor. Né? Falar com esse pessoal que está vendo a gente, tanto faz se ele é transportador, se ele é embarcador, se ele contrata a transportadora, o que importa realmente é o valor que a empresa de vocês gera para esse pessoal. E com isso, o resto, né, vem junto. Faturamento, crescimento, novos clientes, tudo isso realmente focando o valor. Sim. Muito bom, gente. Então é o seguinte, para a gente começar, vamos iniciar aqui o bate-papo falando um pouquinho de o que é marketing, o que é vendas, como é que é dividido isso na empresa de vocês lá. Quem faz o quê e como é que é feito ali? Só para a gente entender o ponto X das questões aí. Sim, a área comercial e operacional sou eu que toco, né? Faz as vendas, captura cliente, negociação de frete, contratos, né? Já tem 20 anos já que eu estou nessa área. 20 anos, hein, Douglas? Não foi ontem não, hein? Não foi. 20 anos impactando pessoas, impactando as empresas com necessidades positivas. A Tatiane é minha sócia, é da área administrativa, né? Deixa ela se apresentar, que é melhor, né? Bem, eu sou a Tatiane, sou diretora administrativa lá na Rusher, então eu cuido toda a parte de gestão de pessoas, administração, contratação e o marketing, né? Dou um suporte aí para a área comercial, então faço toda a parte de divulgação da empresa, todo esse controle aí. Vi dizer que a Rusher está entre as 10 primeiras da região, é isso? No Google? No ranking do Google, sim. Ah, que bacana. Mais precisamente, na última pesquisa que nós fizemos, em 4º lugar. 4º lugar. Num universo aí de 400 empresas aí na região do ABCD aí, onde que a gente atua, né? Que é o nosso território. Foco. Então, o que vocês fazem dá resultado, né? Sim. Cara. Bacana. E aí, Tatiane, vou focar um pouquinho no marketing. O marketing vem um pouquinho antes de vendas, né? E me diz ali, no marketing, né, o que você faz para atrair os clientes ali? Na verdade, a gente percebeu uma necessidade de aparecer, de constância, né? E aí é isso que a gente foi focando. Então, nós fomos focando nas campanhas do Google, que é quando o cliente está precisando da emergência ali do seu trabalho, do seu produto, serviço, né? Então, ele vai lá no Google, pesquisa, né? Eu preciso de uma transportadora. Então, a gente faz as campanhas focadas para esse tipo de público, né? E a constância nas redes sociais. Hoje em dia, quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente mantém uma constância de divulgação, de tudo que acontece dentro da empresa, dos nossos propósitos, né? Então, é aparecer mesmo. Um posicionamento, Posicionamento. né? Mostrar para o mercado qual que é o nosso intuito, né? A gente utiliza do transporte de cargas com um propósito. Então, a gente
Nosso marketing, ele é muito voltado ao nosso propósito, ao nosso valor que nós gostaríamos de entregar aos nossos clientes. Então, a gente divulga muito isso aí. Então, as nossas campanhas, elas são muito baseadas de como a gente vai atrair clientes que percebem valor e baseado nos nossos princípios, né? Entendido. E, na verdade, você está falando bastante de valor, valor, valor. E a gente sabe que na transportadora, né, você está ali, a primeira coisa que o cliente fala assim, "Ô, quanto custa? O seu preço está mais caro do que o concorrente." E como é que é isso dentro da sua empresa, Douglas? Olha, Jefferson, preço é uma coisa que a gente trata de cliente para cliente. Então, a gente não costuma se basear em preço de concorrência ou preço de mercado, porque até vira uma commodities, né? A gente trabalha muito com o perfil do cliente e o nosso preço é muito voltado, baseado no nosso custo que a gente vai ter de operação e o que a gente vai entregar para o cliente. Então, a gente monta uma tabela baseada na necessidade de cada cliente. Então, muitas vezes, tem empresas generalistas, né, que tem uma tabela montada e o cliente vem, mas eu falei com a empresa tal, custa um preço X. Aí a gente fala, mas ele vai entregar isso? Ele vai adaptar a sua operação? Vai entregar conforme a sua particularidade? Não, então isso custa. Então, quando um cliente pergunta do preço, eu falo, eu sei que tem preços mais caros, eu sei que a gente não é o mais barato, como também a gente não é o mais caro. Então, a gente traça perfil de clientes que entendem o nosso modelo de operação, o nosso modelo de precificação. Legal. Então, é aquela questão, né? O barato sai caro. Sim, é um trocadilho. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenha um serviço barato, depende da sua percepção de cada empresa, né? Às vezes o meu serviço para uma determinada empresa é caro, mas para outra pode ser barato, com um ótimo serviço, excelente serviço. Então, assim, se você prestar um serviço de acordo com a necessidade do cliente, superar necessidades, superar expectativas, atender, reunindo as normas regulamentadoras, acaba sendo um serviço barato, né? Então, tem tudo isso aí, vai muito além da percepção de cada pessoa, de cada empresa, né? Pegar a mercadoria num ponto e entregar em outro, isso aí é o básico, é o mínimo necessário, né? Isso todo mundo faz, é o básico, é o arroz com feijão. Transportar de lado A para lado B é simples, é fácil. Agora, como você vai fazer isso, impactando as pessoas de forma positiva, como você vai fazer isso atendendo às normas regulamentadoras, as normas de ANTT, como você vai fazer isso atendendo a jornada do motorista, né? Como você vai fazer isso aí, conspirar no universo que tem várias entraves que você precisa alinhar para você trabalhar de uma forma justa, honesta e no final ter lucro e o cliente sair satisfeito. Então, é isso que precisa ser entendido na percepção de preço, né? Então, eu costumo não falar preço, costumo falar valor. Então, é a percepção É de assim, valor que o percepção de cliente valor. tem, né? Não é a tabela em si, né? É. Quando ele liga para você, fala, me passa a sua tabela de preço. Como é que você faz? Então, aí eu não costumo passar. Eu preciso entender a necessidade dele, porque às vezes eu posso passar um preço, às vezes para um cliente é barato, para ele é caro, ou vice-versa. Se eu passar barato, eu vou tomar prejuízo. Se eu passar caro, eu vou perder a venda. Então, eu preciso entender a necessidade dele, traçar aquele perfil de cliente, para ver se está adequado à nossa operação e passar um preço justo, que vai ser conforme o que eu vou entregar. Eu vou entregar, eu falo não a mercadoria, vou entregar o serviço, né? Baseado em seguro, em segurança, atendendo às normas, né? As licenças, né, que custa, e também as particularidades das exigências, porque às vezes tem cliente que exige carregar material um dia antes, a carga para entrega carrega hoje para entregar amanhã, o carrega e leva para o depósito, separa, faz o cross-docking, tudo isso aí tem valor, tem um preço na verdade, né? Tem um custo, e você precisa transformar isso em valor. Então não tem como eu passar uma tabela baseada nisso. Agora, clientes que já são clientes, é óbvio que tem uma tabela. Então, aquele cliente X,
YZ, cada um tem a sua tabela, mas um cliente novo, antes de eu passar o valor, eu preciso entender qual que é a necessidade dele, o que que ele está buscando, para me oferecer o nosso melhor serviço. Que aí você pode oferecer serviços adicionais, Sim, como informação, exatamente. como Consultoria. consultoria, como análise da operação, melhor maneira de se fazer, Exatamente. agendamento, serviços adicionais como ajudantes. Tudo isso aí tem particularidades. A gente atende muito cliente que vem até das redes sociais ou do Google pedindo cotação e não sabe como que aquele serviço tem que ser executado e quer o preço, quer o custo que ele quer entender. Mas a gente precisa avaliar se aquela entrega onde que vai ser feita, determinado caminhão entra, se tem restrição na cidade, se não tem, se vai exigir uma licença especial, que é de produtos perigosos, se vai exigir Anvisa, se tem alguma particularidade de entrega, de horário, se é condomínio, né? Tudo isso influencia no valor do frete, Exatamente, que na verdade não é mais nem valor do frete, é valor do serviço, né? exatamente. E isso vai atender a necessidade da empresa que está te contratando, né? E aí a gente vai ver as partes regulatórias, a parte de documentações, se está adequa, se o cara está com a nota fiscal certinha, a gente emitir manifesto, CT, CIOT, vale pedágio. Então tem uma série de etapas que precisa ser feita para a gente fazer uma precificação. Bacana, legal. Agora, antes do cliente chegar ali na operação, existe o marketing. Existe ali você ser visto pelas pessoas, né? E, Tatiane, como é que surgiu essa ideia de você começar a fazer a divulgação da Rusher de uma maneira diferenciada? Esses clientes que vêm da internet, né, do Instagram, do Google, eles já vêm preparados para comprar? Assim, nem sempre, né? A necessidade surgiu, a gente precisava prospectar, precisa crescer, que não dá para ficar parado. E o modelo antigo de você pôr a pastinha debaixo do braço, bater de porta em porta, querer marcar uma reunião, levar uma apresentação, já caiu por terra, né? Porque ninguém tem tempo para te atender. Até por ligação, hoje em dia, se alguém te liga e quer fazer uma apresentação, ninguém tem tempo de atender, né? Então, aí foi surgindo essa necessidade de internet, que é o que vinga hoje, né? Então, a gente começou fazendo as campanhas do Google, e aí observando que hoje as pessoas estão nas redes sociais, né? Então, você vai comprar um produto, o que que você faz? Você entra na página ali daquela empresa ou daquele produto e verifica, né? Se estão falando bem, o que aquele produto faz, então, aí falei, por que não a transportadora também, né? A gente tá fazendo um serviço e por que não divulgar ali na rede social? Então, nós começamos essa divulgação com posts mais genéricos, né? Falando do básico ali da área de transporte. E recentemente a gente começou a observar que as pessoas querem lidar com pessoas, né? Não querem lidar só com máquinas, embora tenha aí a inteligência artificial e toda a parte de tecnologia. No fundo, as pessoas querem lidar com pessoas, né? Se engajam com pessoas. E aí a gente começou a aparecer, né? Então aí nós começamos a gravar, a nós mesmos mostrarmos nosso trabalho, nosso diferencial, nosso propósito e o que a gente, né, o que é a nossa empresa, o que a gente pretende, qual o caminho que a gente segue, a nossa característica. E isso vem dando muito certo. Isso é o que tem feito o engajamento aí da empresa. Tem atraído leads. Tem atraído leads, a reincidência de clientes, né? E a consolidação da marca. É a maneira de escalar também, né? É escalável, né, pela internet. É diferente de você visitar empresa por empresa, né? Você está na rede social, ali na internet, no Google, você está sendo visualizado no Brasil inteiro. Embora não atendemos o Brasil inteiro, a gente está ali sendo visto. É diferente de você estar indo buscar clientes pessoalmente, né? Se você for visitar, você vai conseguir visitar 4, 5 clientes no dia, se correr Se tudo bem, conseguir, né? Se o trânsito estiver bom, se conseguir, você, no máximo 5 clientes aí, numa região pequena, né? Agora, na internet,
Não tem fica- limite, Não né? tem e fica um limite. pouco improdutivo também, né? Porque nem sempre aquele cliente que você vai visitar, você fecha um negócio, fecha um frete, fecha um acordo. Agora na internet não, o cara gostou do seu serviço, você fez uma proposta, aí sim você vai lá e visita o cara, toma um café, bate um papo, se conhece pessoalmente, estreita relações, é diferente. Aí acaba sendo mais eficiente, né? Então, a Tatiane fez ali uma estratégia de marketing, fez ali um processo, captou o cliente e você vai fazer a representação, vai conversar com o cliente, às vezes faz por telefone, às vezes vai presencial, né? Aí vai visitar a empresa, vai visitar a fábrica, conhecer os produtos. E aí o céu é o limite. Você vai entender o que realmente ele precisa. Às vezes ele vem com uma ideia, você traz outra ideia, que às vezes vai melhorar o fluxo de operação, vai ser mais ágil as entregas, vai ser mais econômica. Então, esse processo virtual, ele é bem mais efetivo do que você tá indo buscar clientes porta a porta. Hoje, né, no dia de hoje. Não que o calor humano não seja importante, porque para nós ter nosso posicionamento é impactar pessoas, né? Então, a gente acredita muito nesse potencial aí das redes sociais. Você visita qualquer cliente, Desde que for dentro do nosso nicho de mercado, sim. Então, assim, nós não atendemos pessoas físicas, né, que tem, às vezes, uma entrega pessoa física, pontual. Geralmente não atendemos a parte de e-commerce, né? Então, o nosso nicho, né, nosso perfil de cliente ideal é a indústria. Trabalhamos sempre para a indústria. e o que isso afeta em você vender melhor, vender com preço lucrativo ou não? Sim, quando você traça o seu perfil de ideal, o perfil de cliente ideal, baseado no que aquele cliente tem a oferecer, né? Em recorrência, em produtividade, em volume de carga. Então, a gente decidiu trabalhar com indústria justamente por conta disso, porque tem volume, está dentro do perfil que nós trabalhamos, está dentro das nossas competências ali, do nosso raio de atuação, que é São Paulo, região metropolitana aqui do interior. Então, isso impacta no custo também. Então, você se especializou Exatamente, e com isso você consegue um valor melhor, né? exatamente. Mostrar valor para o seu cliente, Sim, ele vai dar valor no seu serviço, sim, porque você é especialista naquele tipo de serviço, né? né. E o nosso serviço é voltado também para aquela indústria de serviços imediatos, serviços mais urgentes, que a indústria tem aquela necessidade de pegar aqui na indústria e levar no cliente dele. Aquele frete spot, né, que a gente chama, né. Então a gente trabalha muito no frete spot para indústrias nesse segmento. Tem aquela necessidade rápida, ser atendido com maior velocidade. Em muitos casos, existe agendamento no destinatário, né? Sim, E esse agendamento é feito na transportadora ou é feito pelo próprio cliente lá? são feitos de ambos. Muitos agendamentos vêm já pelo cliente, então quando ele solicita uma coleta para nós, já vem com agendamento. Outros somos nós que agendamos conforme a nossa demanda, porque não tem também aquela pressa de entregar. Entendi, que aí você adequa ali Exatamente. e isso influencia na tabela que você vai passar? Sim, quanto mais urgente o serviço consequentemente tem um custo mais elevado. Quanto tem um maior prazo de entrega, aí a gente consegue consolidar, certamente vai baixar o custo de frete. Entendi. Então você faz ali uma lógica interna Isso. de consolidação de carga, né? Porque tem os clientes que têm necessidade de entregar no mesmo dia, né? Tem cliente que precisa entregar, tem uma determinada matéria-prima aqui para levar numa outra indústria, mas preciso entregar até hoje é segunda, preciso entregar na sexta. Então a gente consegue consolidar com outras mercadorias, outras cargas, que vai para aquela mesma região. E aí a gente consegue, consequentemente, abaixar o frete. Entendi. É um custo mais competitivo, mas É, também é um serviço para a indústria. é um serviço adequado Adequado. para aquela operação. E aí tem o preço adequado Sim, para a operação também. exatamente. Legal, bacana. E ali no marketing, Tatiane, a gente percebe que você está na internet, tem tudo quanto é pessoa, tem tudo quanto é empresa. E deve aparecer lá vários tipos de negócios, né? De solicitações de transporte e tal.
Como é que você faz ali para identificar, passar o cliente certo para o Douglas? Na verdade, quando eles entram em contato, eu faço um filtro, né, que empresa, que tipo de produto, onde que seria coleta e entrega, se está dentro da região que nós atendemos, o produto, se é produto que a gente pode estar transportando. Aí, estando tudo dentro do padrão, dentro do que a gente atende, aí eu passo o contato para o Douglas, ou eu passo o contato da pessoa, ou eu passo o e-mail do Douglas para a pessoa já entrar em contato direto com ele, para aí sim ele poder fazer uma proposta, uma cotação dentro do que a pessoa precisa. Mas eu já faço esse filtro antes, porque tem muita gente que às vezes quer levar uma coisa para outro estado, a gente já não faz esse tipo de trabalho. Então, aí a gente Carga viva. carga É feito um viva. funil antes, né? Porque a internet vem muita coisa, você nem imagina do que vem na internet. É pessoas querendo carregar buquê de flores, quer carregar um RG. Então, é um funil. Fazemos um funil, tá dentro do nosso perfil de carga, aí a gente entra com a proposta para entender. Primeiro a gente entende qual que é aquela necessidade, aí depois a gente envia uma proposta. Mas isso também a gente já foi afunilando também nas campanhas, né, então assim, hoje a gente já recebe muito, porque a internet não tem limite, né, você recebe muita coisa nesse sentido, mas a gente já foi afunilando, por exemplo, mudança, a gente não faz mudança, então muitas pessoas procuram mudança, mas assim: "Ah, eu queria levar um espelho, eu quero levar um guarda-roupa, uma mesa", né, então assim, não é o nosso nicho, isso é que nem o Douglas comentou, nós trabalhamos para indústrias, né, onde tem uma carga que tem um valor agregado, onde a gente pode, oferecer também um valor para aquela empresa, né, então mas aparece bastante coisa. Parece tudo quanto é coisa. Ah, aparece gente querendo carregar CD, Olha só, muita coisa, muita coisa. bacana. Legal. E agora sim, né, o marketing captou e tal, e quando você conquista aquele cliente, né, ele conquistou pelo valor que você comentou aí, né, poxa, ele viu valor no meu trabalho, né, esse serviço, transporte, ele não deve ser o mais barato, né, e assim, a gente fala aqui, Douglas, né, até conversando com o pessoal, que se você estiver cobrando o frete mais barato, você está deixando dinheiro na mesa e a sua empresa pode estar indo mal das pernas, pode estar quebrando, porque transportar qualquer mercadoria do ponto A para o ponto B não é a finalidade do transporte, né? Você tem que oferecer uma solução para o cliente, tem que oferecer ali um algo a mais. Às vezes é um dashboard, às vezes é uma atenção, às vezes é a consultoria, como a gente comentou aqui no começo, né? Poxa, e o que é uma consultoria, né? A gente fica até impressionado, porque vocês estão há tanto tempo no transporte que isso está dentro, está internalizado. E fala com tanta naturalidade que parece que não é uma consultoria. É. Né? Que aí você está conversando ali com o cliente, você está dando todas as dicas para ele, você está ali oferecendo um serviço de qualidade e isso ele percebe essa diferença, porque é uma pessoa preparada, que tem experiência e que sabe o que está falando. Isso chama-se consultoria. Isso é muito bacana e eu vi que vocês fazem bastante isso, né? E como é que você sabe, né? Como é que você identifica que tipo de serviço o cliente quer, Douglas? Quando você foi lá conversar com ele. Então, basicamente, é visitando a empresa, conhecendo os produtos e colhendo informações. Tudo vem de informações. Quanto mais informações o cliente nos dá, melhor a gente consegue moldar o nosso serviço àquela demanda. Então, como a gente atende vários tipos de indústrias, desde indústrias de cosméticos, alimentícios, matéria-prima para a indústria fármaca, eh, material de engenharia elétrica, produtos químicos. Então, a gente vai colhendo essas informações. Dessas informações, a gente traça ali um perfil de atendimento, de modelo de operação. E, não o mais importante, entendendo as particularidades de cada empresa, cada cliente. Então, normalmente, o cliente que vem para a Rucha, às vezes por indicação ou porque
já está conosco há muito tempo, é porque ele já enxerga que a gente consegue resolver um problema. E como é que você, né, você visitou a empresa, tal, identificou, porque você tem bastante experiência na área, né, conhece muito dessa área industrial aí de transporte. É, como é que você mostra para o cliente que você tem capacidade de atender melhor e se diferenciar da concorrência ali naquele momento? Primeiramente, as partes regulamentadoras, né? Que é você ter o seguro adequado para aquele tipo de mercadoria, você estar registrado nos órgãos competentes, ter a informação correta, e saber lidar com aquele tipo de produto daquele determinado cliente. Então, quando você tem essas informações e expõe ali numa proposta, o cliente já percebe valor, percebe que a gente já entende do que vai ser feito, vai ser dito, né? Então, ele vai passar as informações daquele produto, é um produto químico classificado, como que deve ser feito aquele transporte. Então, baseado em todas essas informações, a gente monta uma proposta. Logo, é percebida aí uma competência da nossa parte para atender aquela determinada necessidade. A maneira que você faz a proposta já diferencia da concorrência. Sim, porque a gente vai atender a raiz do problema dele. Como que ele quer ser atendido? Qual que é a dor naquele momento? A indústria de produtos químicos, por exemplo, tem a necessidade de ter as empresas que têm todas as licenças. Então, você vai carregar um produto que é controlado pela Polícia Federal, nós temos a licença. Como que vai ser transportado aquilo ali, né? Então, vai ter feito um rotograma, vai ser feito um mapa. Então, tudo isso a gente informa para o cliente. E tem alguma particularidade? Vai entregar para uma empresa de grande porte, para entrar lá precisa de um checklist, precisa de os documentos dos funcionários, o ASO, exame toxicológico. Então, tem uma série de informações que o cliente nos passa e a gente retransmite tudo dentro de uma proposta. Às vezes até para coletar a mercadoria você tem que ter um serviço diferenciado e também para entregar a mercadoria você tem que ter um serviço diferenciado, né? Exatamente, tem que estar apto para aquele tipo de produto. Às vezes tem questão de entregar em shopping, de uma Sim, aí forma. então, aí você tem que entender horário. Nós fazemos muito entregas em redes varejistas, hipermercados, atacados. Então, tem agendamento. Então, você tem que cumprir o agendamento. Então, às vezes, o cliente às vezes, que está contratando não tem aquela percepção de horário. Você tem que carregar em determinado horário para chegar dentro do agendamento lá no cliente final. Então, você precisa informar para ele, ó, para mim cumprir esse agendamento que você propôs, eu preciso carregar tal dia. Por que tal dia? Porque eu preciso cumprir a jornada do motorista, de 9, 10 horas de jornada, eu não posso passar, eu tenho que parar para fazer o descanso. Então, tem todo um trabalho de consultoria por trás, informativo. E aí, quando o cliente percebe esse número de informações, ele já vê valor. Tem o tipo de veículo É. também, né, que é muito comum. Às vezes as pessoas não sabem qual o tipo de veículo adequado para aquela determinada carga. Então, às vezes, eu tenho uma carga aqui, sei lá, é uma carga grande, sei lá, 4, 5 pallets, cabe num caminhão pequeno, mas de repente o peso não comporta. Então, isso também faz parte da consultoria, porque muitas vezes a gente tem que ver, identificar qual o tipo de mercadoria para saber qual o veículo adequado, qual é a cotação adequada. Isso impacta no preço. Mas eu tô com um preço ali X, é menor, mas aí a pessoa cotou um caminhão pequeno e a sua mercadoria gigantesca não comporta. Então, isso também faz parte desse trabalho aí que o Douglas realiza aí na proposta. É que, na verdade, é o seguinte, quando a empresa pega confiança no seu trabalho, ela deixa de se preocupar. Então, eu tenho clientes há 20 anos que poderiam estar pagando eh, um valor muito mais caro ou também muito mais barato, mas preferem manter a parceria conosco porque sabe que a gente vai entregar. Quando eu falo entregar, não é entregar mercadoria, é entregar valor, entregar o propósito. Porque quando nós transportamos, você tem que saber que você está lidando com a marca de um cliente.
né? E aquela marca ali representa algo para alguém no final. Então, não importa se eu vou transportar de uma indústria para uma indústria. No final, a gente vai estar lidando com pessoas. Então, quando a gente transmite, a gente sabe o valor de uma marca, o negócio está fechado. Aí já não se fala mais de preço, né? Aí é a Aí é confiança, a né? confiança. Aí quando a gente volta o mesmo assunto lá no marketing, né? Como é que faz, Tatiana, ali, para que o cliente confie que aquela empresa que está na internet, porque do mesmo jeito que vem tudo quanto tipo de cliente através da internet, tem diversas empresas confiáveis e não confiáveis na internet. Como é que é essa relação aí de marketing? Como é que se montou essa relação de marketing aí para atrair o cliente certo ali? Na verdade, a gente vai divulgando o nosso trabalho, vai mostrando o nosso dia a dia e passando o nosso propósito, né? E a partir do momento que a pessoa dá o voto de confiança, ela fica na nossa base de clientes, porque assim, ela não vai ser decepcionada. Uma coisa a gente tá se expondo, a gente dá a cara a bater. Então, uns anos atrás, a gente fazia o marketing colocando figuras de pessoas da internet, claro, previamente autorizadas. Hoje não, hoje nós se tornamos, teoricamente, os garotos propaganda da nossa marca. Então vocês são Então, a empresa, né? a gente estamos garantindo, a gente está dando a cara a bater, estamos se expondo, estamos mostrando como que é a Rucha e quem que está por trás da Rucha. Então, quando a pessoa vê um post no LinkedIn, no Instagram, certamente ela vai estar, falando com os proprietários da empresa. É que assim, quando você vai se posicionando, automaticamente o meu posicionamento te atinge, se é o que você está buscando, né? Às vezes a pessoa está buscando preço mesmo, né? E aí, tudo bem, se tiver que ser, vai ser, se tiver der certo da gente atender, a gente vai atender. Mas o que a gente está querendo mostrar, o que a gente divulga, é o nosso posicionamento. É a nossa característica, é o nosso propósito como empresa. Então, quando o nosso propósito casa com o seu propósito, com o seu interesse, aí é meio que chama, é Deu energia, match. né? Tipo, o que eles falam, o que eles mostram, o que eles divulgam é o que eu estou buscando. E é óbvio, a pessoa vai procurar no Google, vai ver como que está a sua avaliação, vai, né? E tem outros meios aí de pesquisa, então possivelmente as pessoas pesquisam e vai encaixando com o que ela quer. Então, isso é uma roda, né? Você vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e tudo vai se encaixando e girando ali para que atinja aquela pessoa que tem o mesmo propósito, que está buscando aquilo que é o propósito que a gente está oferecendo também. E tudo que nós divulgamos, né, as práticas de compliance, a gente sempre busca cumprir ao pé da letra. Então, a gente fala muito de ESG, falamos muito de um atendimento humanizado. Então, a gente traz isso para nossa realidade mesmo, né? Então, não é só uma propaganda. Então, os clientes que já estão conosco, que nos conhecem, sabem que nós somos uma empresa enxuta. Mas nossa estrutura tem painel solar, nossos veículos são higienizados com água de reuso, coleta seletiva, todos os resíduos que nós geramos dos nossos veículos são descartados corretamente em locais credenciados. Então, não é só falar na internet, é de fato é, cumprir o que você fala. Então, o cliente que está alinhado com essas práticas de compliance, quando ele entende isso aí, a gente já não começa a discutir mais preço, né? Então, acaba sendo um pouco mais fácil depois da primeira etapa, que a gente tem aquele primeiro contato, que a gente passa a proposta, casou, e o cara está nos mesmos valores, é o segredo que nós temos para fidelizar os clientes. Então, os clientes que têm esses mesmos pensamentos que nós temos, já fica na nossa base de cliente. Não preciso mais ficar prospectando novamente ou ficar ali toda hora ligando, você fez um frete comigo tal dia, vai fazer outro de novo. Não, já está alinhado com a cultura. Se a cultura dele for a mesma da nossa, é o que a gente mostra na internet, é o que a gente pratica. Entendi. Então existe ali uma exposição da marca, né? A marca Rusher,
que vocês estão melhorando, incluindo as pessoas, né, que são vocês ali, mostrando o rosto, né, fazendo os vídeos e tal, e mostrando para a internet, consolidando a marca de vocês e também gerando confiança. A hora que o cliente ele entra, aí você demonstra, né, num primeiro teste. E como é que é isso, né? Às vezes o cliente entra pela internet, nunca contratou a empresa de vocês, veio pelo site, veio pelos vídeos, viu que uma empresa idônea, pelo menos ali na internet, e aí ele te dá uma carga. Como é que é isso daí? E aí, que tipo de serviço... na verdade, não é nem o tipo de serviço, né? Como é que você trata essa primeira carga e depois como é que você trata o restante das cargas? No mesmo padrão. Da forma que o cliente foi atendido da primeira vez, ele vai ser atendido sempre, porque quando a gente fecha aquele orçamento, aquele frete, já está definido ali o que o cliente deseja, né? Então, por exemplo, tem um cliente que toda semana tem uma carga. Então, toda semana eu já disponibilizo um caminhão com um X motorista para aquele cliente. Então, ele já sabe, existe um ciclo, né? Então, a gente vai só se aperfeiçoando. Então, eu tenho muitos clientes também que eu não conheço pessoalmente. Ainda tenho muitos clientes que a gente só se trata por e-mail ou por telefone. Então, a gente não tem oscilação de atendimento. O nosso atendimento ele é padrão para atender a necessidade do cliente desde a primeira vez que ele fez um primeiro frete conosco. Aí a gente pode sempre melhorar, trazer eficiência, ajustar, mas declinar assim, em termos de atendimento, não. É sempre manter aquela Sempre mesma mantemos. qualidade, né? Sempre a mesma qualidade. É um diferencial nosso. Então, por isso que a gente, às vezes, também não tem aquele volume grande de cliente. A gente costuma ter a demanda conforme a nossa oferta. Então, assim, a gente prefere, muitas vezes, declinar um determinado frete, porque a gente não vai conseguir atender dentro do padrão que o cliente exige e dentro do padrão que é o da nossa empresa. Então, se determinado frete eu vou fazer e não vou entregar no prazo, eu já falo, não vou conseguir fazer, não vou conseguir te atender. Ou você posterga para tal dia, onde que eu vou conseguir te atender, ou eu prefiro que você busque uma outra alternativa. E muitas vezes o cliente prefere esperar. Eu tenho clientes que agendam um frete comigo um mês antes, né? Hoje, você vê, a gente tem um universo, um mar vermelho de transportadoras, e tem clientes que faz questão de esperar o dia que eu posso atender ele. Ou se ele quer ser atendido naquele dia, determinada hora, baseado naquela necessidade, ele já agenda comigo uma semana antes, 15 dias antes. Então, a transparência no relacionamento com o Exatamente. cliente fideliza. Porque a pessoa pensa só em vender. Mas quando você vende de uma forma equivocada, você vende de uma vez só. Então, eu prefiro, às vezes, perder a venda no momento oportuno aqui, depois ter aquele cliente mais fidelizado à frente e vender sempre e falar a verdade, do que pegar para fazer e fazer de forma errada, ou prometer um prazo, não entregar, ou entregar atrasado, entregar com avaria. Então, pra você ver assim, nós temos 20 anos de transportadora. Nós nunca acionamos nosso seguro para cobrir avaria. Nunca chegou. Claro que às vezes acontece de uma caixa amassar, assim, porque nós somos seres humanos e estamos falhos. A gente lida com muitas pessoas, mas assim, a gente nunca teve de acionar o nosso seguro de avaria. 20 anos de jornada. Olha só que bacana, né? Então, Hum. é um cuidado especial aí É com um a cuidado carga. especial. Então, a gente atende esse perfil de cliente, que quer um atendimento diferenciado. O pessoal que quiser um atendimento de primeira linha, pode contratar a Rusher? Pode contratar e com certeza vai ser bem atendido, será bem atendido. Legal. E essa questão fideliza o cliente. Fideliza o cliente, porque traz tranquilidade, né? As pessoas, um mundo corrido, as empresas são corridas, normas em cima de normas, regulamentações, e às vezes as pessoas não têm tempo de ficar pensando em toda a estratégia, de como vai ser feito, essas coisas. Chegou na parte do transporte, se for um cliente da Rush, ele vai ser bem assessorado.
Tudo que tiver de informação vai ser informado. Nós utilizamos também das ferramentas de TMS, né? Então, nós temos aplicativos de entrega, o cliente recebe as informações em tempo real da entrega. O próprio sistema também nos ajuda muito a traçar métricas comerciais, de custos, de gestão. Então, tudo isso aí influencia. Que aí você tem o domínio da sua Tem transportadora, o né? domínio da transportadora. E isso, acho que é bem visível aqui na área da Tatiane, né? Que você lidar ali com todos os documentos de entrada, saída de dinheiro, notas fiscais e toda essa organização aí é baseada em sistemas, né? Sim, sim. No momento que eles já fazem toda a parte de documentação do frete, já fica disponível para mim na parte financeira. A carga foi entregue e eu já dou sequência na parte financeira. Eu faço faturamento conforme é acordado com cada empresa. E o acompanhamento, né? Se foi pago, se não foi. E uma coisa puxa a outra, né? Porque se você fez ali a movimentação, a contratação, a venda do frete, né? Do serviço, você precisa acompanhar a entrega. E olha, Douglas, o que a gente tem visto recentemente é que o pessoal dá, né, o cliente dá mais valor ao rastreio da entrega, à informação, a informação da data e horário de saída, se está a caminho, se não está a caminho. Ele dá mais valor nessa situação, né, nessas informações, do que no frete em si. Hoje em dia já é perceptível, os grandes players do mercado, eles não falam mais sobre o produto deles, né? Você não vê, não vou citar nomes aqui, mas você não vê as empresas divulgando, meu produto é melhor, meu produto é isso, meu produto é aquilo, meu produto atende isso. Não, tá tudo ligado à entrega, à experiência do cliente com a entrega. Aquele cliente que entrega mais rápido, aquele cliente que entrega tudo certinho, sem avaria, porque isso aí cria expectativa. Hoje a gente está tão num nível de qualidade tão acirrada que o diferencial é a entrega. Então, se uma indústria quer fazer uma entrega com qualidade para manter a marca dela, né? A gente está falando de branding, de marca, a marca dela vai até a entrega final. Então, a transportadora, né? A Rusher ou qualquer outra transportadora que pegar a mercadoria lá no cliente vai entregar, ela faz parte da solução. Ela é um braço do cliente, não é isso? Porque não é a entrega em si. Quando a gente fala, vou entregar um produto, mas não é o produto tangível, é o produto intangível. É a percepção que aquele cliente, do meu cliente, vai ter, né? Então, você entregar no prazo, chegar lá a mercadoria certinha, tudo nos padrões de qualidade, sem avaria, sem dano, no prazo, porque tudo é controlado. O tempo é escasso, então, se você atrasa uma entrega, você está criando um impacto muito grande na operação de um determinado cliente. Então, qual que é o valor daquele produto? Quando eu falo produto, estou falando uma marca. Qual que é o impacto que o meu cliente que me contrata quer transmitir para o cliente dele? Então, não adianta ele ter o melhor produto do mundo, fazer um crivo de processos e na hora de entregar o produto dele, a marca dele, o valor dele, ele colocar em qualquer transportadora para chegar lá de qualquer jeito, ou às vezes nem chegar, ou se chegar fora de prazo. Qual que é o impacto que vai gerar isso aí? Ultimamente tive até uma case de sucesso, né? Eu viajei esses dias para o Rio Grande do Sul e comprei uns vinhos. Eu gosto de tomar vinho, minha família gosta de tomar vinho, e tinha um aniversário do meu filho, né? Eu falei, eu vou levar um vinho pra gente celebrar lá. E aí, como eu tava de avião, e eu falei, minha esposa tá grávida, falei, eu não vou ficar carregando um vinho na mala, eu vou pedir para entregar. Cheguei na loja, vocês entregam lá em São Paulo? Entrega. Qual que é o prazo de entrega? O prazo de entrega é 15 dias, se você fazer o pedido hoje. Fiz as contas lá, ia chegar 2 dias antes do aniversário do meu filho. Falei, legal. Chegou o dia do aniversário do meu filho, não tinha chegado a encomenda. Ei! Aí, ou seja, eu não fiquei muito frustrado porque era o aniversário de criança e os vinhos eram para nós. Então, assim, passou super bem, mas se fosse meu aniversário, né? Mas aí... E é uma marca de vinhos consolidadas no Rio Grande do Sul. Só que quando o problema não foi no vinho, foi na entrega, foi na transportadora.
Só que eu tô associando agora o problema à loja de vinho, à marca. Então é isso que a gente tem que entender. É isso que o cliente, quando vai contratar uma transportadora, tem que entender. Qual que é o valor da sua marca? Aí o cliente falou, pô, mas é... Aí eu liguei lá no saco, falei, pô, eu vou cancelar o pedido, porque os vinhos, embora era era pro aniversário, não chegou, não quero mais. Vou cancelar. Não, eu vou te dar mais 2 garrafas de vinho de brinde. Você não... Falei, não interessa para mim. Não queria o vinho, eu queria o momento, né? Então o momento que era importante para mim. Então é isso que eu tenho para a Rucha. É o impacto que eu vou ter lá no final com os meus clientes. Se eu atrasar uma entrega, qual que é o impacto que eu vou ter? As pessoas vão sofrer se o meu serviço sair de qualquer forma errada, né? Às vezes você precisa pegar uma máquina de uma planta, né, de uma Exatamente. indústria, para levar na outra para iniciar uma produção. Exatamente. Se você atrasar a entrega ali em um dia ou algumas horas, você atrasa a produção da empresa. Tá vendo? Então você vê assim o frustrante que foi, porque eu prometi, você falei, eu comprei vinho e tal, e não chegou. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não associei a transportadora, mas foi a marca. Então, o cliente, quando vai contratar uma transportadora, ele tem que saber como aquela empresa vai tratar a marca dele. E disso a Rush sabe fazer muito bem, que é tratar com zelo, com carinho, da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado por outras empresas. Então, isso aí é primordial. Então, isso aí é como se fosse uma corrente que os clientes que entendem, que percebem esse valor, não trocam a Rusher por preço. Claro, porque é um braço do cliente, né? É uma continuidade do produto do É uma cliente. continuidade. O produto do cliente, quando ele vende, quando ele entrega no outro lado lá, ele só é realmente vendido a hora que a mercadoria chega. chegou intacta É. no horário certo. Porque no seu caso lá, você nem recebeu a mercadoria e já devolveu. Ou seja, o cliente comemorou que tinha vendido e depois ele... Exatamente. E da mesma forma também tem ao contrário, né? Outra case eu comprei um celular pela internet, né, pelo aplicativo, e o prazo de entrega era um prazo bem extenso. E aí chegou bem antes, me surpreendeu. Aí eu não relacionei a transportadora que entregou no prazo, eu relacionei a marca que me vendeu. Falei, pô, olha essa empresa como que bacana, me prometeu entregar em 15 dias, me entregou com 7. Então, isso daí é a experiência do cliente, É a né? experiência, É a experiência do cliente. E lá no marketing, você mostra essa experiência do cliente? Sim, isso é o que a gente tenta passar nas nossas redes sociais, né? Que esse é o tipo de experiência e esse é o tipo de valor que as empresas têm que observar, né? É isso que a Rusher transmite, isso que a Rusher faz, né? Além de preço. Nosso valor, o nosso frete, o nosso custo, ele envolve tudo isso, né? Então a gente tem esse zelo, esse cuidado com a sua marca, além do produto, com a sua marca, com a sua imagem, isso tudo é o que a gente tenta trabalhar aí para mostrar, né, para agregar esse cliente à nossa base. Não se trata do valor do frete. Não. Se trata do valor que a empresa dá para a marca dela, pelo serviço dela, pelo transporte em si e o cliente dela satisfeito, né? Todo mundo tem essa visão, né? Que, poxa vida, eu vou atender o cliente, mas, na verdade, principalmente as transportadoras, têm que atender o cliente do cliente. Exatamente. Porque você tem que ter uma expertise, né? Porque, assim, a gente está falando de transporte rodovia. Então, você quer entregar no prazo. Tem uma rodovia fechada, não tem como passar, mas você tem que ter uma expertise. Esse produto, ele precisa chegar até tal dia. Então, vai sair com antecedência, é o que o Douglas comentou. Eu consigo atender ou eu não consigo atender, né? Então, você tem essa experiência. Aí entra na parte da consultoria. É viável, não é viável? Tem como atender, não tem como atender, né? Para você passar para o cliente. Olha, o que você está pedindo, a gente não consegue. Ou então, não, isso é bacana, dá para fazer. E se acontece alguma coisa também, manter a pessoa sempre informada, né? Acho que a comunicação é muito importante. Às vezes você fica sem comunicação, né?
Você não sabe o que está acontecendo, se já saiu para entrega, se não saiu, se já entregou, se não entregou, você não sabe o que está acontecendo. Então, manter o cliente sempre bem informado também, isso é muito importante. E lá na Rusher, vocês têm essa visão do cliente? O cliente consegue ser informado? Sim, nós temos nossos TMS, né, nós temos os aplicativos de entrega, onde o cliente é informado e no ato da ocorrência ali, da entrega, ele é notificado quem recebeu, tudo certinho. E não só a entrega concluída, né? Porque imprevistos ocorrem. Então, a gente tem muito problema de pedido, problema de agendamento. Então, tudo isso aí é tratado em tempo real. Então, quando o nosso portador, nosso motorista chega em determinada entrega e tem algum imprevisto, a gente já é reportado automaticamente pelo aplicativo e a nossa operação já consegue tratar essas informações e muitas vezes solucionar o problema antes de ele voltar. Porque antigamente, como que fazia? Ah, chegou lá, a empresa falou que está sem pedido. Aí o cara pega e bate de volta. Não, agora com as informações não. Ó, chega um determinado cliente, está sem pedido. Aí o comprador vai lá rapidinho, coloca o pedido e recebe. Então a gente consegue ter mais eficiência, mais produtividade também. Faz 2 transportes, né? Exatamente. Lá na porta do cliente, resolve o E o que problema ali. acontece? Reduz custo, o cliente paga uma vez só, de vez de pagar 2, paga uma, né? Evita transtorno e Evita tudo mais. transtorno, a gente consegue ficar muito assertivo, operação muito assertiva. Então, praticamente quase 100% das ocorrências são tratadas ali na mesma hora, né? Coisas que você sem informação, sem um software adequado, você não teria essa agilidade, né? Hoje não existe mais nada sem software, né? Né? Hoje, o banco está no celular, está no software. A gente não vai mais na agência, né? O seguro, você não vai mais em seguradora, nada, é tudo pela internet. Abrir conta em banco, o GovBR, tudo que a gente tem do governo é internet, né? E, Douglas, é interessante, porque a gente vê muito, mas muito transportador que usa sistema só para emitir o CTR. Você acredita nisso? Ah, tem muitos. A gente pega todo dia aqui empresas que, poxa, eu quero um sistema para emitir CTR. Não, peraí, você não tem uma empresa? Você não tem que zelar para o seu cliente? Qual é o tipo de serviço que você presta para o seu cliente? Informação vale mais do que o frete em si. Você tem a informação adequada, no tempo certo e precisa, você está na frente de muitas empresas. Está na frente muito. Está bem adiantado. Pois é. Então, você ter informação é primordial hoje no negócio, principalmente em transporte, em logística, que tudo é volátil. Tudo muda rapidamente. E Então, é isso você mesmo. transmitir isso aí para o cliente de forma ágil faz a diferença. Por quê? Porque a marca do seu cliente vale muito. E se a marca vale muito, ele tem que zelar por isso. E aí ele não vai colocar a mercadoria dele em qualquer transportadora. Tem que ter um diferencial, tem que ter ali um serviço especializado, uma consultoria no momento da entrega. E tem tudo isso que nós estamos falando, que é a parte intangível. E tem a parte tangível também, que é a parte burocrática, né? Não adianta também você ter tudo isso aí e também não ter as documentações certas, né? Então, hoje, envolve muito a questão de seguro, de ANTT, de como você vai fazer aquela documentação, se o vale pedágio está de acordo, se o CIOS está de acordo, frete mínimo que você tem que cumprir. Então, você tem que estar aquilo ali consolidado num sistema robusto e confiável, né? A parte burocrática também, para você se adequar e executar um bom serviço, tem que estar enxuta, tem que estar redondinha. Se a policy não cobre aquele tipo de material e acontece alguma coisa, você perdeu a carga completa. Muitas vezes fecha a transportadora, né? Acontece muito isso, porque as empresas de seguro, se você não pegar uma empresa do ramo mesmo ali, que costuma trabalhar com transportadora e não for bem orientado, ela vai fazer uma pólice genérica. E às vezes aquela pólice genérica não cobre determinado produto. Então, por exemplo, a minha pólice, embora eu trabalhe com indústrias, uma indústria de porcelana, a minha pólice não cobre porcelana. Então, é um serviço que, teoricamente, eu vou declinar ou vou falar para o cliente, eu vou te atender, mas eu vou conseguir te atender em determinado prazo, porque eu vou ter que pedir uma inclusão do seu produto na minha pólice. E aí, então, eu não vou fazer sem estar coberto. Diferentemente de outra transportadora que visa só o lucro. Ah, eu vou fazer.
né? Se der problema, a Se gente der vê problema, depois. a gente resolve depois. E nós não fazemos dessa forma. Então a gente prefere estar regulado previamente e fazer tudo certinho, porque a gente dorme tranquilo e é o nosso perfil, né? E outra, né? Você tem 20 anos de nome. 20 anos. Então, agora, se você faz de qualquer jeito, não tem o seguro, dá algum problema, você está comprometendo a sua marca. Comprometendo 20 anos de trabalho. Não é aquele trabalho. Sim, exatamente. E não é só entender. Tem a parte de limite. Então, você vai fazer entregas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma área de risco considerada por todas por todas as seguradoras. E não é qualquer transportadora que faz entrega no Rio. Nós especificamente fazemos entregas no Rio de Janeiro, mas com uma apólice seguro ali que contempla os produtos dos nossos clientes. Então, às vezes tem sublimite também. Então, determinada seguradora fala, ó, Rusher, para transportar microfone para o Rio de Janeiro, você pode carregar só 100 mil reais, né? Aí meu cliente vem com a nota de 150 mil. Eu falo, ó, eu não consigo transportar 150 mil de microfone, consigo transportar até 100 mil. Te atende? Então, tem essa parte de regulatória também que não deixa de ser uma consultoria, né? A Muitas gente vezes. orienta os clientes que isso é comum na área de transportes. Que é legal, porque quando você fala isso para o seu cliente, Sim, ele vai perguntar para o concorrente, né? vai perguntar. Ah, poxa, legal, entendi, seu preço está mais barato. Agora, você consegue colocar 150 mil de microfone dentro do seu caminhão e a apólice cobre? E aí que ele pega o cliente. Então, recentemente tive um caso como esse. Um cliente que faz um serviço spot comigo e tem uma transportadora, já faz o mensal para eles lá. E a transportadora falou que a SUSEP tinha feito uma regulamentação que tinha que abaixar o limite. Eu falei, não existe isso. Pode ter diminuído a apólice dele por alguma condição dele ter um sinistro ou uma renovação, não sei. Mas não existe isso. Isso vai ser particular de cada transportadora, qualquer relação que ela tem com o mercado, e vai envolver se ela tem muito sinistro, se ela tem uma avaria. É igual seguro de carro. Se você teve vários sinistros, quando você for fazer o seguro do seu carro, consequentemente vai ser mais caro. Então, eu expliquei para ele, falei, não é assim que funciona. Então, para mim, a condição que eu tenho com a minha seguradora para determinado produto é uma. A empresa B, outra transportadora é outra. Só que o cara quis fazer o quê? Ele quis diminuir o limite de embarque daquele cliente para poder aumentar a taxa de cobrança, né? É uma jogada ali. É uma jogada. Aí eu expliquei, não, a gente não trabalha dessa forma. Então, isso é bem importante, porque ele fez isso com o cliente, ele quebrou a confiança. Quebrou a confiança. Quebrou a confiança, perdeu ali a credibilidade, né? Porque existem várias taxas, né? Tem seguro dia de valorem, que é o frete valor, tem o gris. Aí que esse cliente, essa transportadora quis fazer com esse meu cliente? Ela quis abaixar a taxa, ela falou assim, ó, a seguradora agora permite que eu carrego xícara até 100 mil. Acima de 100 mil eu tenho que cobrar gris. É uma regra para todo transportador. Eu falei, não. Para mim, se eu for carregar xícara até 500 mil, eu posso transportar sem gris, que é o gerenciamento de risco. Então, isso aí vai ser de cada negócio. Então, tem muitas particularidades. Por isso que eu falo que não existe uma tabela pré-definida. Existe depois que você pega o perfil do cliente, aquele cliente tem uma tabela. Mas clientes que vêm assim, não tem. O nosso serviço ele é muito personalizado, é muito adaptável. Então, cada serviço é único. Às vezes tem clientes que tem várias entregas e cada entrega é um valor, porque cada entrega tem uma particularidade. Ou porque tem que ser entrega à noite, ou porque tem que ser entregue num prédio, ou porque tem que ser entrega com um caminhão X, porque vai ser entregue num sítio. Então, é aquele trabalho muito conjunto mesmo. Bacana. Assim, a gente percebe que vocês, né, têm muita experiência no transporte e foi evoluindo ao longo aí de todos esses anos, né? E houve uma época lá que vocês não tinham um pensamento comercial dessa forma, um marketing estruturado dessa forma. Como é que era antes e comparando como é agora, né? Como é que você pode comparar
o antes de você implantar um processo de marketing comercial e depois, hoje, como é que está sendo esse processo? Antes era feito tudo muito no escuro, né? No achismo. Então eu acho que o frete está certo, eu acho que o que está sendo cobrado é isso. A gente não nichava Não muito nichava. também, né? Era Caiu na rede é peixe. caiu na rede é peixe, não pode perder cliente, o cliente sempre tem razão, esses ditados populares, né? O cliente sempre tem razão, bateu na porta, você tem que atender. Para onde tiver que mandar o caminhão, a gente manda. É tanto que a gente fazia Brasil todo, antigamente, nós atendíamos o Brasil todo. E aí a gente foi percebendo que não era bem assim, porque no final do mês a conta não fechava. E a gente foi Foi estudar. estudar, buscar conhecimento, buscar ajuda, né? Porque a gente sempre tem que saber que nunca sabemos de tudo. Sempre tem algo novo e sempre tem uma pessoa que pode agregar, né? Então, é tipo descer um degrau, falar, poxa, onde que eu tô errando? É igual a gente falou, a gente atendíamos o Brasil inteiro, então nossos caminhões não saíam do Nordeste, por exemplo, Norte a Sul. Então, no início das nossas operações, movimentava-se muito dinheiro, muitas cargas. E só que era aquele negócio no achismo. A gente achava que estava Achava que estava rendendo fazendo por causa certo. do volume de dinheiro que era transitado. Mas no final da conta, quando nós não fazíamos fechamento de caixa, fluxo de caixa, que aí entra a parte de gestão, né? Nós não fazíamos, então, movimentando o dinheiro, entrando e saindo dinheiro na conta, ó, beleza, estamos ganhando, estamos O faturando. próprio sistema que nós tínhamos não dava previsibilidade, não tinha dashboards para a gente acompanhar os índices do que está sendo feito em relação custo, despesa, faturamento, recebimento. Então, para nós era tipo assim, a gente vender por X, vai receber X, Y. Mas na prática não é assim. Então a gente começou a entender regime de caixa, regime de competência, o que que é receita, o que que é faturamento, o que que é recebimento. Às vezes não necessariamente o que você faturou é o que você vai receber. É, tem a Então questão, tem né? tudo isso aí. E aí a gente começou a nichar a região que nós vamos atender, qual tipo de mercadoria, e foi entrando nessa questão das empresas, tipo de carga, reformulando as nossas apólices de seguro para atender melhor os nossos clientes e poder agregar algum cliente de determinadas cargas, de determinadas categorias que é interessante para a gente no sentido de interesse e que, assim, que nós temos competência para estar atendendo, né? E aí isso tudo foi um trabalho feito ao longo dos anos, Com experiência, né? com experiência. E saber também que nem sempre todos os clientes é adequado para a nossa empresa. Então a gente hoje tem aquele funil e tem, da mesma forma que tem empresas que não vão se adequar, a Ruxa não vai se adequar, tem cliente também que não se adequa a nós, né? Seja por preço, seja por modelo de operação. Então, às vezes, falar não também é um grande É avanço, importante. importante. Falar, essa operação não me interessa, esse cliente não me interessa. Então, por exemplo, cliente que tem muito índice de atraso, ou não paga as faturas em dia, é um cliente que a gente prefere, às vezes, deixar de atender e concentrar nossa energia naqueles clientes que realmente estão engajados com o mesmo propósito que nós. Então, se você adquiriu o conhecimento durante os anos, né, ao longo da carreira ali, ao longo da empresa, vocês adquiriram um conhecimento. Se tivesse um curso, um treinamento que você fez ali em uma semana e você aprendeu todos esses passos aí, ajudaria? Não, em uma semana não. Porque todo esse conhecimento, tudo isso que a gente comenta e que a gente pratica, são ao longo dos anos, né? Então, assim, inclusive nós estudamos até hoje, nós fazemos estudos até hoje, né? Que seja estudo de atualização de legislação, que seja estudo de atualização de gestão, ferramentas que estão surgindo, inovações de mercado, até essa questão de irmos para as redes sociais, atuar mais, são mudanças que estão acontecendo no mercado, né? Então, assim, o estudo é constante. Se você falar assim, um curso específico de uma semana você vai fazer o que a gente faz? Não, não vai. Agrega. Vai melhorando, vai agregar. Qualquer estudo de qualquer hora, qualquer quantidade de hora é um estudo. Que qualquer Mas é qualquer constante. bate-papo, qualquer podcast, qualquer treinamento, se você está bem intencionado, agrega. E o que vale é a troca de informação. Às vezes, aquele curso específico não citou ali muitas vezes o que você quer, mas se você tem uma pergunta
para formalizar ali para quem está ministrando, você consegue extrair conhecimento. Bacana. Tudo é válido, né? Porque o que acontece ali, né? São 20 anos de experiência, isso você está colocando, né? Você adquiriu conhecimento durante 20 anos de experiência e isso vale demais, né? Não é uma pessoa que vai chegar do nada, que vai falar qualquer coisa e, né, vai sair do outro lado uma outra pessoa, uma outra empresa? Claro que não. Então, é importante você estar solidificando ali o seu conhecimento dia após dia, ano após ano, e se você tiver ali um mentor, alguém que seja referência na área, ajuda demais, né? Um outro empresário, um outro consultor que está ali dentro do seu ciclo de amizades, né? Ciclo de Os empresários. bate-papos sempre auxiliam Auxiliam bastante. demais, né? Dão bastante insights, participar de eventos, isso ajuda bastante, porque você sempre pega alguma coisa, né? Algum conhecimento, um feeling, tem que ter alguma coisinha que está acontecendo na minha empresa também. Alguém já passou por essa situação, eu não tinha visto tal situação desse ponto de vista, vamos avaliar melhor. Isso é com tudo na vida, né? Não existe fórmula mágica. Não. A questão é experiência e testar. E você vai moldando conforme a sua necessidade, conforme o seu negócio, né? Às vezes você está assistindo um podcast, assistindo ali um vídeo, e uma frase que ele falou durante 1 hora, aquela frase de 30 segundos, 1 minuto, fez mudar a sua cabeça e fez uma mudança na sua empresa que você vai aproveitar e alavancar, né? Sim. Eu acho que isso acontece com frequência, né? São os insights que a gente fala, né? Bacana. Legal, gente. Tem uma coisa bem importante aí, até comentar com vocês. A gente vai fazer um evento, a Jornada do Transporte Lucrativo, que é exatamente isso que nós estamos conversando aqui, como é que isso é construído de uma forma didática, né? Como é que isso vai acontecer, como é que você estrutura ali a equipe comercial, a equipe de marketing, de onde vêm os leads e tal. Nós estamos montando ali vamos lançar o evento, Jornada do Transporte Lucrativo, vai ser do dia 16 ao dia 18, agora de dezembro, e vocês estão bem convidados a participar também, tá? E nesse evento a gente vai falar bastante sobre esses assuntos aqui e vão ter muitas dicas. Legal. Dicas aí que podem ser usadas ali pelo... É muito legal. Será um prazer participar e com certeza nós participaremos. Porque, como foi dito, sempre agrega, sempre a gente tem algo novo para implementar. E o mais bacana é que é um evento online e gratuito. Sim. De qualquer lugar que vocês estiverem. Só acessar. Acessar. Isso aí. Ativar o sininho para não perder. Exatamente. Tá lá, se inscreve ali, Se né? inscreve, porque compartilha. é importante. Então, gente, a gente falou aqui bastante sobre a área comercial, a área de marketing e tal. E eu queria perguntar para vocês ali como as empresas acham vocês. Como é que eu gostei do Douglas, gostei da Tatiane, entrei no site. Como é que eles fazem para contratar o serviço de vocês? Bom, hoje nós temos um canal na internet que é Rusher Transportes, em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Também tem o nosso WhatsApp, que é o 4501-8706. Pode nos chamar, que será bem atendido. Com certeza aí vai dar bons frutos. Tem o site também, se a pessoa quiser pesquisar um pouquinho mais sobre a nossa empresa, www.rusher.com.br. Bacana. E se clicar lá no Instagram, vai ser perseguido sempre, né? Tem isso. Vai ser bem alimentado. Vai ser bem... Toda hora aparecer na sua tela. É isso aí. Saber as novidades do transporte. com alimentados com informações, porque além de divulgar também a nossa empresa, nós tratamos muito do que está acontecendo no TRC, de novas regulamentações, leis, jornada do motorista, tudo que impacta o cliente, que vai ter alguma decisão, que vai, de certa forma, modelar ali o transporte, a gente vem divulgar em primeira mão. Legal, é um canal de informação também, né? É um canal de informações também. Muito bacana, muito bacana.
E assim, gente, a gente está indo para o final aqui do nosso bate-papo, só que eu não deixo passar em branco, né? Eu sempre peço uma dica de ouro, né? Agora, como vocês estão em 2 pessoas, vão ser 2 dicas de ouro, um de cada um, para dar para esse pessoal que está assistindo a gente aqui. Tá vendo, pessoal? Ó, gostou do podcast? Clica aqui no joinha, compartilha o vídeo. Extremamente importante você compartilhar conhecimento com quem você tem relacionamento, para que melhore a empresa de quem está assistindo e também melhore a sua própria empresa aí. São dicas muito bacanas e agora a gente vai ter a dica de ouro aqui do Douglas e da Tatiane da Rusher Transportes. Quem vai começar? Primeiras damas. Primeiras damas. Bem, a dica que eu daria para o pessoal é a constância, né? Você ser constante no que você faz e a transparência, né? Eu acho que todo mundo busca verdade, transparência em tudo que você vai propor a fazer. Essas são as minhas dicas de hoje. Muito bom, hein? Transparência é extremamente importante e, né, todo dia um Constância, pouquinho. isso. Porque às vezes você está ali divulgando uma coisa e a pessoa não está necessitando naquele momento, mas se você é constante, na hora que ela precisar, ela vai lembrar de você. Vai lembrar. Você vai fazer ali um registro da sua marca, um registro do seu trabalho na mente da pessoa que está assistindo. Exatamente. É assim que o marketing funciona, É. né? Senão não teria tantas propagandas né? Todos os dias da mesma coisa. É isso. É isso, é importante. E a divulgação que você faz é muito bacana, porque tem vários assuntos importantes da área de transporte. Sim. E isso não é tão simples você encontrar. E que você está fazendo isso gratuitamente pela internet. Isso ajuda também, como o Douglas comentou, é um suporte para o cliente na tomada de decisão, né? Então, às vezes, ele tem que ter um conhecimento do fornecedor que ele vai contratar, então isso tudo é um suporte também para o cliente. Muito bacana. Obrigado, Tatiane. Agora, dica de ouro aqui do Douglas. Excelente vendedor, excelente comercial. E, na verdade, eu sei que você não vende, você é consultor. E aí o cliente confia em você. Qual que é a sua dica de ouro, Douglas? Bom, na verdade, não é nem uma dica, é um convite, né? Você que está assistindo esse vídeo, que está em busca de um transportador aqui na Grande São Paulo, na região do ABC, que é da área industrial, nós somos especialistas no transporte de produtos alimentícios, cosméticos, produtos químicos, tá? Temos todas as licenças, né, de interesse à saúde, que nos conheçam, e se você tem uma pedra no sapato, alguma dor, pode me consultar, a gente vai fazer uma proposta bacana, alinhada com a sua empresa, moldada, personalizada. Legal, excelente dica. É, na verdade, uma consultoria que você faz para essas empresas aí. A dica é bem bacana. Se estiver enfrentando algum problema com logística, com prazo, com um atendimento que às vezes não está adequado, não tá casando, pode nos consultar aí que se estiver dentro do nosso perfil, for da nossa competência, com certeza será bem atendido e esse problema será resolvido. E aí você vai ter o maior prazer de ajudar o pessoal lá e criar uma relação de confiança aí, né? E quando entra assim, a gente nem trata como cliente, trata como amigo, porque a gente começa a entrosar tanta troca de informação, que a gente acaba virando amigo, né? Então não tem cliente, somos todos amigos. É isso aí. Parceiros, né? A gente trata muito como parceria. Solidez, né? Uma empresa sólida, uma parceria sólida. É só falar com a Rusher. É isso aí. Rusher Transportes, excelente empresa, né? Tá crescendo muito, tá crescendo com bases sólidas, né? Sim. Com uma estrutura sólida. Por quê? Porque é transparente, porque conquista os clientes da maneira certa, com preço justo, e atende a necessidade final do cliente. Isso aí é o principal de tudo, né? E atende o cliente do seu cliente. Exatamente. É isso aí. Legal, gente. Na semana do dia 16 a 18 de dezembro, teremos a Jornada do Transporte Lucrativo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui, vai ter o link aqui embaixo. Se inscreva para você receber as notificações e acompanhar todo esse movimento do transporte, movimento de vendas e marketing para empresas de transporte. Conto com você no evento e hoje o podcast foi incrível, hein? Se você gostou, clica aí no joinha,
compartilhe o vídeo. Gente, obrigado pela presença. Foi um prazer imenso recebê-los aqui. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço o Jefferson, foi um prazer e estamos à disposição aí de vocês. Obrigado, muito obrigado mesmo. Então, pessoal, um abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.